Fala pessoal, aqui é o professor Eustáquio e eu estou aqui nesse vídeo para ter um papo muito sério com você. Quando eu falo que é possível estudar inglês durante 6 meses, ou 7 ou 8, dependendo da agenda da pessoa, da possibilidade de surgir alguma emergência durante o processo, mas esse processo não dura mais do que um ano, aliás, não pode durar mais do que um ano. Eu vou explicar por quê. Cientificamente, na minha experiência de 36 anos, por que é possível alcançar um nível legal de fluência em inglês em 6 meses? Ou até, no máximo, um ano. É o seguinte, talvez você não esteja preparado para ouvir essa verdade que eu vou te falar agora. Mas eu vou falar, porque eu não consigo não falar essa verdade. Sabe quando você vai alcançar a competência da conversação do inglês que você quer alcançar? Quando você focar e estudar durante 6 meses, ou no máximo um ano, porque não pode passar de um ano, mas você tem que estudar durante 24 horas por dia. Eu acho que você assustou, né? Mas essa é a pura verdade. Como assim, Eustáquio? Estudar 24 horas por dia? Não é fazer a lição durante 24 horas por dia, não. A lição dura 40 minutos, 45 minutos, no máximo uma hora. E você tem que estudar uma lição por dia. Tudo bem, mas você só aprende, só desenvolve aquela habilidade, só desenvolve a competência da fluência se o seu cérebro continuar estudando e consolidando aquele conhecimento nas outras 23 horas do dia. É isso, porque a sua inteligência continua funcionando mesmo depois que a aula acaba, mesmo depois que a videoaula acaba. Mesmo se você não estiver pensando naquela aula, lá nos seus bastidores mentais, as suas engrenagens cognitivas vão estar pensando naquela aula. Vão estar formando conceitos e criando conexões neuronais, circuitos para a construção de memória de longo prazo, mesmo se você não estiver pensando naquela aula. Porque se você estudou a aula, se você fez a aula, a videoaula, do jeito certo que você tem que fazer, que é com profunda atenção focada, sem perder tempo, sem fazer corpo mole, o seu cérebro continua processando aquele conteúdo, porque o seu cérebro adora aprender. O seu cérebro, a função dele é aprender. A função dele é adquirir conhecimento e automatizar comportamento. Automatizar novas competências, automatizar novas habilidades. Quando as pessoas falam que gastaram 4 anos, 5 anos para aprender inglês, não é verdade. Ela gastou 4 anos e meio estudando errado e jogou 4 anos e meio fora no lixo. Porque quando ela focou durante 6 meses, ela teve o clique e o cérebro conseguiu concatenar as ideias e ela conseguiu desenvolver a competência da fluência no inglês. É um absurdo as pessoas acharem e se conformarem, acharem normal e se conformarem com a realidade de que no Brasil todo mundo estuda inglês durante 7 anos pelo menos, é claro, e você também já estudou, porque com certeza você já fez desde a 5ª série até o 3º colegial. São 7 anos. E é um absurdo, mas é uma grande realidade as pessoas acharem que é normal estudar durante 7 anos uma coisa e não conseguir aprender aquilo. O que a gente mais ouve é, não, meu inglês é só de escola, só tive inglês, eu tive inglês na escola. E todo mundo sabe que ninguém aprende inglês estudando só na escola. Pior, tem gente que além dos 7 anos da escola, já tentaram em cursos específicos de inglês, aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, e falam, não consegui. As aulas são chatas, eu não foquei, eu comecei até entusiasmado no início, aí eu tive que viajar, perdi uma aula, perdi 2 aulas, fui lá, sentei, os meus colegas já estavam 5, 6, 8 páginas na frente, eu me senti desmotivado, começou aquele pensamento de que eu tinha perdido o conteúdo, que não estava adiantando eu dar sequência, tudo por causa de uma metodologia totalmente equivocada, totalmente errada para ensinar inglês. Papo sério mesmo, o que é impossível, o que é de verdade impossível, é alguém levar 5, 6, 7 anos para aprender inglês. Primeiro lugar, para você alcançar um nível bom de competência na fluência do inglês, a quantidade de conteúdo, a quantidade de conhecimento que o seu cérebro tem que assimilar, tem que adquirir, é muito pouco, é muito pequeno. A língua inglesa, ela é de uma simplicidade que a hora que o seu cérebro entende a estrutura lógica da língua, ele já quer partir para a conversação, ele já quer partir para o exercício da habilidade. Claro que eu estou falando de fluência básica, de você entender grande parte do que as pessoas estão falando, articular uma frase, articular uma ideia e conseguir se expressar. Igual uma criança de 4 anos é fluente. Uma criança de 4 anos, segundo os
os cientistas em neurolinguística, ela só conhece, em média, 3.000 palavras. No entanto, ela é fluente. Você, com 4 aninhos de idade, era fluente em português. Um americano lá nos Estados Unidos, com 4 aninhos de idade, é fluente em inglês. Já pensou se você tivesse nesses 7 anos da escola, tivesse focado nesse conteúdo básico, nesse alicerce básico, nessas 3.000 palavras e nas estruturas básicas, que te desse a habilidade de comunicar, de ouvir o inglês básico e se comunicar no inglês básico e terminar o 3º colegial, prestes a entrar na faculdade, falando pelo menos igual uma criancinha americana de 4 anos de idade conversa? Você não adoraria? Eu acho que sim, com toda sinceridade. É claro que a hora que você alcança um nível bom, que uma coisa é ser bom, ser ótimo, ser excelente e ser extraordinário. São vários níveis de competência na fluência. O que eu digo, e garanto que é possível, é você alcançar um nível bom de fluência em inglês, para você entender e se comunicar. Agora, depois que você já se comunica em inglês, é claro que você quer ser ótimo, você quer ser excelente. Aí sim, você vai continuar aprimorando o seu inglês, aprendendo estruturas complicadas, phrasal verbs, idioms, que são expressões idiomáticas, gírias, estruturas mais complexas da língua. É claro que você vai aprender a vida toda. Eu sou professor de inglês há 36 anos e eu aprendo até hoje. Eu aprimoro o meu inglês até hoje. Mas não acredite que você precisa de mais do que 6 meses ou no máximo 1 ano de profunda atenção focada em um passo a passo lógico que você segue para você alcançar um nível satisfatório de competência na conversação do inglês. Não acredite nisso. Outra coisa que eu peço para você não acreditar, não acredite que gramática atrapalha você estudar inglês. Gramática é necessidade que o seu cérebro racional, nós temos 2 cérebros, um cérebro racional e um cérebro emocional. O nosso cérebro racional, ele está buscando explicações lógicas para tudo. E nós adultos, que já fomos alfabetizados na língua portuguesa, nós precisamos satisfazer esse lado racional do nosso cérebro e entender a estrutura lógica da língua inglesa no português. Outra asneira é que é proibido, essa história de que é proibido traduzir, não pode traduzir, tem que aprender a pensar em inglês. Não acredita nisso. Você tem que entender a estrutura lógica da língua inglesa em português. E por mais que falar que você não pode traduzir, é a mesma coisa de mandar para o seu cérebro um comando para ele esquecer a língua portuguesa. Seu cérebro não vai obedecer esse comando. A hora que você ouvir uma frase em inglês, lá nos bastidores mentais, essa tradução, essa interpretação, essa conversão entre um idioma para o outro, buscando o significado de um idioma para o outro, ele vai acontecer de forma espontânea. O seu cérebro não consegue esquecer o que ele já aprendeu. Eu fico indignado vendo tanta gente acreditando em tanta asneira que só faz com que as pessoas continuem estudando da maneira errada e não faz o que tem que ser feito. Escolha um método que tenha uma gradatividade lógica e foque a sua atenção sem fazer corpo mole durante 6 meses e realize com empenho e entusiasmo o passo a passo desse método e depois você me fala se é possível ou não alcançar a fluência satisfatória da comunicação em 6 meses. O nosso cérebro funciona mais ou menos assim. Quando você adquire uma quantidade de conhecimento e coloca o seu pé esquerdo no 3º degrau da escada, você tem que praticar aquele conhecimento, você não pode demorar para se desafiar a colocar o seu pé direito no 4º degrau da escada, porque é esse exercício que faz com que o conhecimento do 3º degrau da escada se consolide. Por isso que o mais comum é a gente ouvir as pessoas dizendo que é preciso anos e anos para aprender. Por quê? Porque as pessoas estão estudando da maneira errada. Ela não realiza o processo cognitivo na velocidade certa para você construir a habilidade e a competência de forma confiante e de forma segura. Por isso que as pessoas estudam inglês e durante 1 ano, 2 anos da forma errada, adquirem um certo nível de conhecimento, mas tudo fragmentado na mente, nada se transforma em habilidade,
Nada se transforma em capacidade de ouvir, em capacidade de conversar, em capacidade de ser fluente na comunicação. Aí a pessoa desiste, ela fica tão saturada, tão fatigada, que ela acaba desistindo. E aí depois de um tempo, 6 meses, 1 ano e meio, a hora que ela resolve retomar, aquele conhecimento se evaporou. E ela tem que voltar lá no ponto de partida. Tem que voltar lá na estaca zero. Por quê? Porque ela não conseguiu fechar o ciclo do raciocínio lógico, da estrutura lógica da língua inglesa. E não pode levar mais do que 1 ano para isso. De 6 meses a 1 ano. Eu sei que talvez você esteja assustado com essa verdade, mas eu não poderia deixar de compartilhar essa verdade com você e te convidar para refletir. Não deixe ninguém fazer você acreditar que é difícil aprender inglês, não. Acredite que você é capaz. Acredite na sua inteligência. Acredite tanto na sua inteligência racional como na sua inteligência emocional. Comece a estudar com entusiasmo, com empenho, com disciplina, com foco. Você vai ver que em um tempo muito menor do que você imaginava, você já vai estar enxergando a língua inglesa com outros olhos. E você já vai estar olhando para você mesmo e falar: caramba, eu consigo. Eu consigo entender, eu consigo raciocinar, articular as frases, articular as palavras e eu consigo me expressar com segurança, me expressar com confiança. Você vai aprender a superar a obsessão do perfeccionismo. Você vai aprender a entender que quem está dando os primeiros passos no desenvolvimento de uma nova habilidade, a coisa mais natural é escorregar e cair. A coisa mais natural é cometer erro de pronúncia, cometer erro de gramática na estruturação das frases. E daí? O que tem? Eu costumo falar que quem está aprendendo a falar inglês, ele não comete erro. Ele só está treinando para acertar. Confie na sua inteligência. Confie na sua capacidade. Dê o primeiro passo. Estude com entusiasmo, estude, se permita se apaixonar pela língua inglesa, se apaixonar pela sonoridade das palavras, pela sua capacidade de ouvir e imitar os sons, repetir os sons e conseguir se comunicar em pouquíssimo tempo, porque você consegue. Eu te garanto, se você estudar do jeito certo, você não leva mais do que 1 ano para chegar num nível mais do que bom, quase que ótimo, de competência na sua conversação em inglês. E eu não estou falando isso porque eu acredito nisso, não. Tem 36 anos que eu dou aula de inglês. E eu já dei aula de inglês para aluno com todo nível de facilidade, todo nível de dificuldade. E eu cheguei à seguinte conclusão: só tem 2 jeitos de estudar: o certo e o errado. O que dá resultado e o que não dá resultado. E estudando errado, não demora 10 anos não, demora 20, 30, 40, 50 anos estudando. E a pessoa mesmo assim não vai conseguir desenvolver a competência no inglês. Eu acho que já está longo demais esse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha. Te vejo no próximo vídeo.